Olá, 16 de agosto de 2024, Lars Comar no nosso comentário semanal, resumo por quê. Mas hoje é resumidinho sim, viu? É curto, tem algumas notícias aqui, mas não tem muito que a gente abordar em cima delas. De cara, aqui no card você tem o link para todas as matérias que eu citar. Vamos falar um pouquinho de lucro, o lucro do Magalu que foi divulgado. Com e-commerce ou com loja física? Qual está sendo a sacada da vez? A fusão, não tinha como deixar de falar dela. Varejo versus serviços, o que, que vai suportar o PIB no Brasil? E a substituição da mão de obra, inevitável. Todos eles têm a ver com o teu mercado, dentro de imóveis, dentro de tudo. Lucro. Bom, Magazine Luiza retornando ao lucro no segundo trimestre, já tinha tido lucro no primeiro, mas estamos falando de segundo trimestre porque no ano passado, no mesmo período, foram 300 milhões de prejuízo e agora 23 milhões de lucro. Opa, reverteu bastante, isso é ótimo. Vamos considerar que são 23 milhões de lucro em 15 bilhões de faturamento, mas é lucro, é isso que importa. E com e-commerce ou loja física, estamos falando de Magalu, a mais conhecido, mais o e-commerce, acho que pioneiro no Brasil. Claro que foi com e-commerce. Errado, não é não. Lógico, teve lucro com e-commerce, mas eu quero dizer é o que está crescendo. A gente imagina que a loja física está morrendo. E não é que não está, não. Segundo essa matéria, no segundo trimestre, as vendas totais do Magalu cresceram 4,5%, aumento de 0,9% no e-commerce e 14% em loja física. É isso mesmo, tá? Magalu, a empresa do e-commerce, cresceu 0,9% no e-commerce, 14% na loja física. A loja física não está morta, não vá para esse caminho. Você pode ter um erro grande. Tá, mas ela estava vendendo bastante pelo e-commerce dela, e está crescendo pra caramba o marketplace. Cresceu aqui, média nos últimos 4 anos, 24,3%. Significa que tem muita loja cliente teu vendendo através do marketplace do Magazine Luiza e de tantos outros. Isso a gente já sabe. Mas não dá para dizer que é só o e-commerce que dominou, não. Não esqueça do e-commerce, mas a loja física também tá. E ter e-commerce não significa ter site. Isso aí parece que pega muita gente. A mim também. Talvez seja pelo tempo aí, pela idade, mas não significa que você tenha que ter site, não, tá? Olha essa matéria que interessante. O WhatsApp é ferramenta de vendas para quase a metade dos varejistas brasileiros. Matéria do dia 12 de agosto. O aplicativo de mensagem, WhatsApp, é usado por 46% das companhias. Apesar do avanço do e-commerce, o número de loja física cresce. É, geral. Aqui já não é apenas Magalu, não, é no geral, tá? Apontado no ranking das 300 maiores varejistas da Cielo e da SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo. Veja que estamos falando aqui, não são órgãos do governo. Eu respeito muito os números da Cielo, cartão de crédito, putz, eles têm muitos números dos dados. E e-commerce cresce, loja física crescendo. Fique atento, não espere perder o mercado para ir atrás dele, tá? E aqui embaixo fala que mais de 70% tem comércio online. Sim, hoje todo mundo tem comércio online, mas não esqueça, o varejo físico trabalhando, crescendo pra caramba, o WhatsApp, a ferramenta de venda mais utilizada. Não precisa ter loja, você tem que ter digital. Vamos separar aqui. A gente fala muito do e-commerce e do digital. O e-commerce é o site, é a venda eletrônica 100%, mas digital, o que que você usa de meios sociais, o que você usa de celular mesmo para no teu dia a dia? E isso em qualquer um, tá? Serviço, representante, transporte, varejo, indústria, fornecedor. Não dá para deixar de falar da fusão. Essa matéria aqui veio bem completa, a análise do Ari, inclusive. Ele fala sobre a fusão entre Mobile e Tokstok, o mercado já vinha esperando, ele faz um questionamento aqui forte, mas confesso que é a dúvida do mercado inteiro. Então, ele só teve a coragem de se expor questionando justamente isso, porque a Tokstok tem uma dívida muito alta e a Mobile vem de prejuízos sucessivos há muito tempo. Então, as duas, a Tokstok não chegou a essa dívida se não tivesse prejuízo também. Então, a hora gera caixa ou gera lucro? Se não gerar lucro, pode ter problemas pela frente. Varejo e serviço, como é que está o desempenho dos dois? A venda no varejo recuou 1% em junho, após 5 altas consecutivas. Tá, isso está grandão, marcado lá, só que, segundo o IBGE, mas se alguém tiver uma outra fonte mais confiável, me diga, só que no primeiro semestre do ano, comparado com o ano passado, cresceu 5%. Então, junho caiu um pouco aí, mas se a gente for comparar, cresceu 5% no semestre para semestre. Então, o varejo está andando. A expectativa das pesquisas da Reuters
era de avançar 5,5. Avançou 5,2, até que não está muito ruim. Mas tem um detalhe aqui que me chama a atenção. O resultado foi puxado principalmente pelo segmento de, puxado para baixo, a queda. Hiper e supermercado, produto alimentício, bebida e fumo, que caiu 2%. Depois, artigo de uso pessoal e doméstico caiu 1,8. Artigo doméstico é móveis. Lá embaixo, na outra ponta, o que cresceu? Artigo farmacêutico e médico, já há anos vem crescendo e tomando o bolso do consumidor. E lá na pontona, móveis e eletrodoméstico, crescimento de 2,6. Foi em um mês, tá? Não estamos falando que é o ano inteiro, mas o ano inteiro a gente sabe que também vem crescendo. Então, se você ainda está achando que tudo parado, não está não. Mas o que eu queria chamar a atenção com isso? Então, o que mais cresceu? Móveis e eletro, de junho em relação a maio, na venda varejo. E o que mais caiu? Supermercado, comida, literalmente, e depois artigos de uso pessoal e doméstico. Veja bem, a gente fala muito aqui do perigo que é a inflação, quanto ela pode atrapalhar e vai atrapalhar, já é o início de freada, o móveis vem crescendo, vai frear, nos vídeos anteriores nós falamos sobre isso, é um tempo, é uma sazonalidade, pagar o preço por essa inflação, perca do poder aquisitivo do consumidor, e como a gente pode provar isso? A compra de imóveis ela é um pouco mais atrasada, assim. A hora que começa a sobrar dinheiro no caixa do consumidor, ele vai trocando um pouco mais os móveis. E mesmo que esteja faltando grana para ele, móveis é uma coisa que às vezes veio planejado. Mais da metade dos móveis consumidos são para reformas e novas construções. Então nós sabemos que chegou a hora, ele se aperta e gasta com o móvel mesmo que meio obrigadão ali, né? Ou seja, acaba sentindo isso um pouco mais atrasado. Mas o que prova que o bolso do consumidor está sendo afetado? O que mais caiu? Comida, supermercado e depois itens pessoais. Bom, mas o cara vai deixar de comer para comprar móveis? Ele diminui sim, o que ele gasta no supermercado, ele pode diminuir porque é hoje. E o móvel ele já fez a conta, ele tem que comprar para poder colocar na casa dele. Depois isso vai se corrigindo, mas é natural. Isso prova que o bolso do consumidor sente uma inflação muito maior do que a do governo, e a gente sabia que não era diferente. Olho na inflação de novo, Laércio? Olha, fica de olho no dólar, tá? Peguei aqui cotação nos últimos 3 meses, ele veio em queda nos últimos dias. Não vou nem colocar cotação, porque na verdade está tendo oscilação, mas ele está tendo essa queda agora, mas há uns dias atrás também teve essa queda. Ou seja, tomara que ele continue caindo, porque se eu olhar para um ano, ainda está extremamente alto. E tudo no mundo inteiro é dolarizado. Se o dólar ficar lá em cima, se der guerra lá fora, isso não depende só do Brasil, só de governo também não, tá? É lógico que ele consegue atrapalhar bem, mas depende de muita coisa lá fora. É guerra de petróleo, ataques, nós temos outras guerras e frete marítimo, tem um monte de coisa que influencia essa inflação. E deu inflação, diminui o poder aquisitivo, o consumidor fica sem grana até vir reajuste de salário, e isso atrapalha bastante. Mas o setor de indústria, ele corresponde a 25,5% do PIB. 67% do PIB são serviços. E como foi o serviço? O serviço, ao contrário, cresceu em junho 1,7%. Alta de 1,8% no transporte e 1,6% se comparar com o mesmo período lá no segundo semestre. Da mesma forma, minha análise. Tá, mas então cresceu o transporte. O transporte é uma coisa quase impossível você tirar. Aliás, vai tirar comida e vai tirar transporte? O cara tem que ir trabalhar e ele tem que fazer a entrega do produto que ele vendeu. Transporte não é só turismo, a maior parte desse transporte está ligado a trabalho. Então é uma conta que se aumentar a despesa, se aumentar o preço do combustível, se aumentar o preço de tudo, vai gastar do mesmo jeito, não tem muito como de onde a gente tirar. A gente só tira numa recessão. Aí você tem que parar e vai ficar em casa mesmo, se não tiver o porquê sair de lá. E essa alta de serviço em junho superou 14% em relação ao pré-pandemia, tá? Confederação Nacional do Comércio. Dados do IBGE também, mas é o que tem. Significa que a parte de serviço, lembra? 67% do PIB está 14% antes da pandemia. Justifica plano de emprego? Justifica. Ah, mas o governo ajuda com muita bolsa. Realmente, isso aí é que tirou muita gente do mercado de trabalho. Mas de qualquer forma, se o cara está trabalhando, recebe bolsa, é grana e ele está gastando. Então continuamos ainda aquecido, apesar de eu voltar a passar que nos próximas semanas, próximos meses, até outubro, vamos sentir aquela freadinha, assim como numa corrida, veio acelerado demais, vai ter que dar uma diminuidinha na curva, tá? A matéria agora não é mercado, não é móveis, mas ela interfere muito em nosso futuro. Assista até o final, porque você vai ver qual a conclusão disso e onde a gente tem que começar a pensar. Não podemos negligenciar por esse perigo, não. A matéria disse que
Não estuda nem trabalha. O tal do Brasil do neném, os jovens neném. Jovem, mas é de 15 a 24 anos, as coisas mudaram. Aqui não é tão jovem, mas tá. De 15 a 24 anos que não trabalha, e não estuda. Estamos falando em 25%, em 20%. Então, para cada 5 jovens de 15 a 24, ele não está trabalhando. Beleza, o pai sustenta, mas também não está estudando. Ele está no nada. Ele está naquele limbo. Falta esse cara no mercado de trabalho. Ele está sendo sustentado, na cabeça dele ele está sendo acostumado de que existe alguém para sustentá-lo. Quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai jogar nas costas do Estado, ou seja, o Estado é obrigado a sustentá-lo, porque até os 25 anos alguém sustentou. Gente, isso aí vai gerar um problema muito grande. Eu não estou falando só da questão social, não. Eu estou falando que nós não vamos ter mão de obra nas empresas. A cada dia é gente que tem renda. Esse cara pode ser que seja sustentado pelo governo, sim, tá? E ele vai gastar. E tá, então ele de qualquer forma ajuda no consumo. Mas como é que a gente precisa de gente produzindo? E não vai ter. E aí vem um absurdo igual esse aqui, do argentino, que ele colocou lá no TikTok, declarou que no vídeo que ele não pediu para nascer. Por que que ele tem que trabalhar? Já que os pais dele conceberam ele sem o consentimento, porque nasci sem semi consentimento. Já que ele não deu o consentimento dele para nascer, então como que ele tem que trabalhar? Não, os pais que sustentem. Olha como isso distorce. Foram milhões de visualizações, claro que muita crítica, mas infelizmente nós temos uma geração. Cara, ele tem 21 anos e vai postar uma M dessa. Pois é, essa é uma situação, é uma constatação. Eu aprendi com a amiga Débora, esposa do amigo Irineu, uma vez, a gente conversando disso há anos atrás, e ela me disse que, não em termos técnicos, mas ela me lembrou desse detalhe. Um homem tem ali 15 milhões a 100 milhões de espermatozoides. Esse infeliz desse jovem que não pediu para nascer, ele correu na frente de 15 milhões, ou seja, tinha 15 milhões de boas pessoas que podiam ajudar os pais trabalhando e dando renda. Não, esse infeliz passou na frente dos 15 milhões e ele fertilizou o óvulo. Então, sim, ele pediu para nascer. Mas, na minha concepção aqui, a minha dúvida, o meu apontamento não é uma questão social ou do quanto besteira nós erramos nessa geração, e a culpa é nossa, não é deles, não, tá? Nós demos demais e estragamos, infelizmente. Mas a minha concepção é: qual a tecnologia de serviço de produção de venda que iremos nos agarrar? Como assim? Como é que eu trago isso para o dia a dia teu e meu? Nós fizemos uma besteira errada, tá? Se evoluímos muito em muita coisa, para educar filhos, nós tivemos um problema. Demos tudo que nós não tínhamos, inclusive em motivos para trabalhar e vencer na vida. Eles não têm. Generalizado, claro, ele está falando em 20%, mas é uma parcela muito grande, 20%. Para cada cinco, um. E com menos gente nascendo, taxa de natalidade diminuindo para caramba. Um monte de gente não entrando no mercado de trabalho, ou entrando de forma muito tardia. Nós temos uma boa parcela de aposentados, justamente, trabalhou justo, mas é muita gente, é muito pouca gente trabalhando para uma quantidade de jovens fora, aposentado fora, gente pendurada em bolsa fora, isso está pesando. Não tem gente para trabalhar, é algo unânime em todos os comércios, em qualquer lugar que você vai, não acha ninguém que queira trabalhar. Tá, e o que que você vai fazer a respeito? A tua indústria de imóveis, ótimo. Você trabalha hoje, fatura com um X de pessoas lá dentro. Como você pretende aumentar 10, 20% ao ano, dobrar a tua empresa nos próximos anos, sem aumentar uma pessoa lá dentro? Mano, não, Lércio, isso não tem. Daqui a 10 anos você espera dobrar o tamanho da tua empresa? Não terá 10 vezes a quantidade de pessoas disponíveis no mercado. A não ser que os outros todos quebram. Então você só vai crescer se os outros todos quebrarem. Se o mercado crescer como um todo, não dá. Você vai ter que investir em maquinário para substituir. Você vai ter que investir em produtos que não precisam disso, de gente. É isso mesmo. Você, prestador de serviço, representante comercial, como você faz para depender menos de gente? Transporte, transportadora. Todos nós precisamos depender menos de gente. Por quê? Porque tem menos gente disponível. E se a gente não começar a fazer isso agora e mirar nas empresas para não dependência de mão de obra, cada vez menos, e resultado, lucro, nós estamos fadados daqui a 5, 10 anos que as empresas não suportem. E com certeza absoluta, nos próximos 10 anos teremos alguma crise. Capitalismo é isso. E no meio dessa crise,
quem tem custo menor, quem consegue produzir melhor, vai ter melhores resultados. E você, o que acha? Valeu, até semana que vem.